Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu quero dar continuidade aqui àquela série de comentários sobre livros e filmes diversos que eu venho fazendo, né? Hoje eu quero falar de um autor um pouco polêmico, mas que está muito em evidência nesses últimos anos, né? Embora a sua produção seja do início dos anos 2000, boa parte dela, e alguma coisa dos anos 90 também e tudo mais, né? Só lembrando que esse meu canal aqui ele é patrocinado pelo sebo Só Pepitas, um sebo de excelência, onde é um projeto que eles pegam livros raros nos sebos aqui de São Paulo e disponibilizam para venda no seu canal, na sua página do Instagram. Eu vou deixar na descrição desse vídeo aqui a página do Instagram deles, tá certo? É o sebo Só Pepitas, vale muito a pena vocês conferirem. E se vocês falarem que encontraram o sebo através desse canal aqui, do canal da Vivega, vocês ganham 10% de desconto na compra de cada livro, né? E os livros, assim como as viagens, as exposições, são coisas que a gente gasta para ficar mais rico, né? O conhecimento é algo que a gente gasta para ficar mais rico, né? Bom, hoje, especificamente, eu quero falar do grande autor Hans Hermann Hoppe. Hans Hermann Hoppe, que é alemão norte-americano, né? Nascido em 1949, foi discípulo do Jürgen Habermas, né? Mas logo depois rompeu com a esquerda e com a própria escola de Frankfurt para pegar todos os conceitos do Habermas e inverter, né? Ele se aproxima muito daquela escola austríaca, né? Não só de economia, mas da própria filosofia, né? Lembrando que os livros do Ação Humana, aqueles do Ludwig von Mises, também é um grande trabalho e tratado sobre natureza humana, não é apenas livros de economia, né? Tem filosofia e antropologia embutido naquilo também. Eu tenho já um outro vídeo falando do Hans Hermann Hoppe nesse meu canal aqui, vou deixar na descrição desse vídeo o link para o vídeo sobre o livro Uma Breve História do Homem, onde ele vai falando do surgimento da propriedade privada, vai falando uma série de coisas com um estudo mais antropológico, né, e mais levando mais para esse lado antropológico e filosófico da jornada humana, né, do Homo sapiens e tudo mais, né. Bom, hoje especificamente eu quero falar de um livro que eu li o PDF, né, eu li o virtual, e é fácil vocês acharem esse documento no PDF, né, na internet, que é o livro Democracia, o Deus que Falhou, né? Nesse livro, ele faz uma comparação da monarquia com a democracia. É claro que existem países hoje que são monárquicos e democráticos, como por exemplo os da tradição da monarquia parlamentarista, monarquia constitucional, como foi a precursora a Inglaterra, né? O surgimento da Câmara dos Comuns na Inglaterra, né, e a Câmara dos Lordes, né, as duas casas, compõem basicamente a ideia de uma monarquia constitucional que depois os países monarquistas acabaram copiando. Hoje você tem a Espanha, você tem a Suécia, você tem alguns países ainda que são monarquias, mas eles não são monarquias absolutistas, vamos dizer assim, né? E até o início do século XX, o Hans Hermann Hoppe vai falar que essa era uma das características de vários países. Na Europa, por exemplo, até a Primeira Guerra Mundial, né, os únicos países que eram repúblicas eram a França, a Suíça, se eu não estou enganado, e Portugal, né? Portugal que teve sua república proclamada em 1910, com início em 1911, né? Portugal fez uma grande revanche do seu passado monarquista. Muitas pessoas foram assassinadas que eram da monarquia, né? E se tornou uma república diferente da sua vizinha Espanha, que teve uma experiência republicana muito curta ali, antes da Guerra Civil Espanhola e tudo mais, a Segunda República, né? Bom, e ele vai falar então que poucos países eram republicanos, né? Teve a Primeira Guerra Mundial e ele fala que a guerra é uma condição muito forte dos países que tiveram guerras para que se caiam grandes impérios, né? O povo que sofre com a guerra, ele tende mais a fazer uma revolução, e às vezes uma revolução que é conservadora, mas ele tende a se insurgir por conta da instabilidade da economia, dos horrores da guerra e tudo mais, né?
E ao fim da Primeira Guerra Mundial, quando você tem o Tratado de Versalhes, os 14 pontos do Woodrow Wilson, basicamente a monarquia dos Habsburgos, que deu origem à Primeira Guerra Mundial, lembra-se que foi o assassinato do Francisco Ferdinando, que era o herdeiro do trono, por um nacionalista sérvio, né? A monarquia dos Habsburgos, que era do Francisco José durante a Primeira Guerra Mundial, ela chegou a seu fim. A Áustria acaba se tornando uma república, né? A família dos Hohenzollern, que eram a família real do Kaiser, né, alemão, Wilhelm II, Guilherme II, também caiu, os Hohenzollern desapareceram, e a Alemanha foi proclamada a República de Weimar, né, que vai permear até o início do nazismo, né? O próprio Império Turco-Otomano também deixou de existir. Graças à Revolução Russa de 1917, a Rússia Imperial Czarista também deixou de existir, né? Os bolcheviques, depois da Guerra Civil, criam a União Soviética em 1922, se não estou enganado, né? A União Soviética em 1922. Então, basicamente, as repúblicas, esse regime republicano, ele é uma experiência nova. É claro que ele vai falar que a democracia não necessariamente está imbricada necessariamente com a república, mas a noção de democracia que o próprio Woodrow Wilson tentou exportar para o mundo é basicamente necessariamente a experiência republicana, não é aquela democracia da Grécia Antiga, já seria a democracia no sentido moderno da coisa, no sentido estatizante dos estados democráticos, do Estado-nação, vamos dizer assim, né? E ele vai falar então que, diferente das monarquias que eram carismáticas e personalistas, até mesmo da Idade Média, há uma diferença do mundo resultante das revoluções francesa, Revolução Inglesa, Revolução Industrial, com o mundo do passado das monarquias medievais, né? E ele vai fazer uma comparação muito polêmica, por sinal, dizendo que não necessariamente essas democracias modernas e republicanas elas são mais justas e mais livres do que foram no passado as monarquias absolutistas, né? Ele não está falando das monarquias constitucionais e parlamentaristas, que é basicamente muito parecido com as repúblicas modernas, né? É uma democracia no sentido mais moderno do termo. Ele resgata o período até do absolutismo, né? Do período do absolutismo nos estados absolutistas da Europa e também da Idade Média, e faz essa comparação com as democracias estatais, estatizantes, mais modernas, né? Muito provavelmente é justamente essa noção de comparar as monarquias tradicionalistas como sendo melhores ou menos piores, porque ele não faz uma defesa dessas monarquias. Ele apenas constata que elas eram mais livres e melhores e se respeitava mais a propriedade privada nesses regimes do que os democráticos mais modernos. Foi um dos motivos também, não só por ele também pertencer à escola austríaca, que fez com que ele fosse ostracizado na academia, né? Ele chegou eu não sei se ele estudou ou lecionou na Universidade de Frankfurt, né? Esteve na Alemanha e tal, e ele se aposentou em 2008, Hans Hermann Hoppe. Ele é um acadêmico, né? Mas ele se aposentou em 2008, mais ou menos assim, e foi lançando seus livros logo mais. O Instituto Mises trouxe muitos dos seus livros para o Brasil, né? Eu consegui o PDF através desse instituto, né? Bom, e o que ele vai falar? Ele vai defender a sociedade privada, a sociedade de leis privadas frente à sociedade estatal, onde você tem o Estado, que muitas vezes é republicano e democrático, das democracias representativas, que é o Estado que monopoliza o uso legítimo da violência, assim como o próprio Max Weber falava, né? E ele também, talvez por ter sido um leitor também de Thomas Hobbes, vai condenar esse grande Leviatã e essa noção de que as pessoas, em nome de segurança, abrem mão de sua liberdade para depositar a segurança no Estado. Que o Estado não provém muitas vezes essa segurança. Já vamos falar disso logo mais. Bom, qual que é o argumento dele em defesa da sociedade de leis privadas?
O argumento dele é de que quando existiam os estados monárquicos, até mesmo absolutistas, os estados monárquicos tradicionalistas antigos, o rei ele tinha um poder hereditário, que passava de pai para filho, e ilimitado. Ele nascia, se desenvolvia e morria sendo rei. Então, não era uma coisa transitória como na democracia, não era uma coisa de curto prazo como na democracia. Então ele tinha que se preocupar mais com a própria propriedade privada, e a sociedade era vista como propriedade privada do rei, né? As pessoas, os súditos, tudo isso era propriedade privada do rei. Então ele tinha que cuidar mais dessa propriedade privada dele do que das pessoas que apenas passam pelo poder de uma forma transitória. Nas democracias, o Hope vai falar que nas democracias as pessoas mais perversas e más, né, as mais perversas e más ascendem ao poder, ao topo da hierarquia do poder, e elas agem com irresponsabilidade. Como elas não vão ficar ali, não é um cargo vitalício igual nas monarquias, elas utilizam todos os recursos, gastam em desmedida, desrespeitam a propriedade privada, o patrimônio de um estado e tudo mais, deixando para a bomba, né, estourar na próxima administração. Então, ele sabendo que é uma coisa transitória, ele não vai ter o mesmo cuidado como os monarcas faziam, mesmo não sendo a monarquia uma coisa ideal, mas ele considera a monarquia uma coisa menos pior do que as democracias representativas mais modernas, né? Bom, ele fala nesse estudo também, ele faz nesse estudo também uma defesa do a priori, a priorístico, né? O a priori. Ele vai criticar, diferente de vários outros até liberais, né? Ele vai criticar os positivistas e empiristas, porque ele vai falar que existem noções de lógica no a priori, que você pode, através dessas noções de lógica, utilizar e chegar a conclusões que não necessariamente a experiência vai dar para você. A experiência dos positivistas que defendiam o empirismo, né? Através da experiência que a gente chega a algumas conclusões. Eu não concordo com ele nesse aspecto. Eu não acho que a visão a priori, necessariamente, ela vai ser mais certeira do que você ir lá a campo, investigar a campo, pôr a mão na massa do empirismo, né? Da experiência, da noção do conhecimento através da experiência. Mas ele defende esse a priori porque ele fala que existem certas ideias que são universalizantes, e essas ideias universais, elas são já meio que inatas e óbvias. Então ele vai até falar, por exemplo, um exemplo mais moderno, né? Todas as crianças dos dias de hoje preferem mais o McDonald's do que o Burger King, por exemplo, né? Essa é uma constatação que ele faz. Então você não precisa fazer algo experimental para chegar à conclusão que as crianças preferem mais o McDonald's do que o Burger King, por exemplo. Ele dá outros exemplos mais bestas, assim, mais simplórios, mas é para justamente ilustrar essa ideia de que existem certas conclusões, certas noções que a gente pode ter, que através de uma lógica a priori, a gente chega a essas conclusões sem necessariamente ter que passar pela experiência positivista empirista, né? Essa questão a priori tem a ver com a teoria, e eu separei uma parte para ler para vocês aqui. Teoria é algo indispensável para se interpretar corretamente a história. A história, a sequência de eventos que se desenrolam no tempo, é cega. Ele nada revela sobre causas e efeitos. Podemos concordar, por exemplo, que a Europa feudal era pobre, que a Europa monárquica foi mais rica e que a Europa democrática é ainda mais rica, ou seja, aquela noção de progresso, progressista, né? A Europa feudal era pobre, a monárquica estava transitória no mercantilismo ali e tal, e o capitalismo do século XIX em diante é mais rico, né? Ou que a América do século XX, com seus baixos impostos e poucas regulamentações, era pobre, ao passo que a América atual, com seus altos impostos e vastas regulamentações, é rica. Porém,
Será que a Europa era pobre por causa do feudalismo? E será que ela se tornou mais rica por causa da monarquia e da democracia? Ou será que a Europa enriqueceu apesar da democracia e da monarquia? Ou seja, ele vai falar que não necessariamente, se você for estudar proporcionalmente, os altos impostos que são pagos na atualidade nesses países mais contemporâneos, até na própria América, quer dizer que você agora está numa situação, você pode ser mais rico, mas numa situação mais confortável do que no passado. Eu sempre gosto de usar o exemplo que existia aqui no Brasil, na época da colônia, o quinto dos infernos, né? Tudo que era produzido, um quinto era levado pela coroa para Portugal. Só que hoje são 2/5, né? Hoje o imposto, a carga tributária dos impostos que nos assola são 2/5. Ou seja, a gente proporcionalmente está pagando mais hoje e não necessariamente se tem uma ideia de uma liberdade maior, né? É claro que existia escravidão, naquela época tinha escravidão, não eram todos que eram livres. Eu não estou entrando nesse mérito, mas os homens livres, dessa classe de homens livres que deu origem, que vai dar origem à classe média, depois até com os imigrantes no século XIX e tudo mais, essa classe não necessariamente ela goza de privilégios e de uma liberdade maior na democracia atual, na democracia contemporânea, se comparado com aquela época do passado, né? Então ele vai falar do que ele chama de preferência temporal. Essa preferência temporal tem a ver com o fato de você utilizar os recursos que você tem no presente ou de você poupar dinheiro ou recursos ou qualquer coisa assim para o futuro, né? E ele vai falar que quando você tem uma situação transitória, se gasta todos os recursos de uma vez. Não tem essa ideia de se poupar para a posteridade, né? Para gerações futuras e tudo mais, né? Bom, fora essa questão temporal, ele vai falar, inclusive, aí está numa matéria que eu li num blog sobre o livro, sobre aquela afirmação do Francis Fukuyama. Francis Fukuyama, aquele cientista político que falou do fim da história, né? Que basicamente após o fim da União Soviética, a democracia liberal capitalista representativa saiu vitoriosa e que não haveria mais algo posterior a isso. A gente tinha chegado ao fim da história. E o Hans Hermann Hoppe, como um grande crítico do progressismo, não vai concordar com essa máxima. Ele vai falar que muito bem pode ter uma ruptura e a gente voltar para situações pré-capitalistas e pré-societais. Ele vai defender também, o Hans Hermann Hoppe, uma descentralização. O estatismo ele é centralizador, ele vai defender uma descentralização. Então ele defende a secessão. Essa secessão é de sociedades ou grupos de interesse, né, ou grupos de indivíduos que, por exemplo, conseguem se emancipar e ter uma sociedade de leis privadas que não necessariamente é controlada por um Estado monopolizador. E aí, contra esse monopólio, seja o monopólio que mina a livre iniciativa, o laissez-faire, né, ou que mina a sociedade livre, ele vai defender, no lugar desse Estado monopolizador, ele vai defender o que ele chama de ordem natural. Essa ideia de ordem natural está muito ligada ao conservadorismo, né? E muitos liberais também, liberais conservadores, por exemplo, defendem muito essa ideia de ordem natural, né? Que é basicamente a ideia também do direito natural contra a lei positivada. E tem toda essa discussão que eu já falei em outros vídeos aqui. Eu tenho um vídeo falando sobre lei natural versus lei positivada versus historicismo, né? Vou deixar na descrição desse vídeo aqui também o link para essa videoaula que eu falo sobre isso também, né? Então ele vai falar de 3 grandes mitos, né, que tem sobre tudo isso, desse tema que ele está expondo. O primeiro deles é a ideia do Estado como monopolizador, não só do monopolizador do uso legítimo da violência, das armas, impedindo que o cidadão comum também possa ser uma concorrência com sua criação de milícias e grupos armados, igual tem nos Estados Unidos, por exemplo, né? Não só quanto a isso, mas também economicamente. E por conta desse monopólio, os preços são mais elevados.
E quando se tenta fixar preço sobre algo, você desencoraja a produção daquele produto e, por consequência, ele acaba faltando no mercado. Se para eu fazer meu produto custa R$ 10, por exemplo, para eu manufaturar meu produto, e o preço fixado é 5, eu vou ter R$ 5 de prejuízo. Então o que acontece? Eu deixo de produzir aquele produto e, por consequência, ele acaba ficando em falta no mercado. É uma conta simples e rápida e básica, mas basicamente ele vai falar que esse monopólio estatizante e centralizador elimina a sociedade de leis privadas, e ele aí também concorda com a ideia dos anarcocapitalistas, que eu tenho minhas críticas também, mas em algumas coisas eles têm razão por conta, principalmente essa visão mais liberal deles, né? Então esse é um problema que acontece. O segundo mito seria a transição da monarquia para a democracia, como se essa ideia progressista e progressiva, vamos dizer assim, da história, ela fosse uma seta jogada lançada para frente, né? Uma trajetória linear que faz com que você tenha uma progressão. Então, por exemplo, das monarquias do passado até as democracias modernas, é como se tivesse tido um motor da história e uma progressão de que cada geração vai se aprimorando e sendo melhor e mais virtuosa ou mais conhecedora do que a anterior, né? E isso está sendo provado ultimamente que não é bem assim. Estão falando que essa geração atual pela primeira vez em várias gerações, que tem um QI menor do que seus pais e avós, né? Aí tem uma discussão da tecnologia imbricada com o ser humano e tal, que é uma outra coisa que não convém ao caso e eu não vamos falar disso agora. Mas o segundo mito seria então a transição da monarquia para a democracia, né? Nessa transição da monarquia para a democracia, ele fala justamente que não se explora os recursos como infinitos quando se tem quando se tem uma característica transitória, né? Quando você tem uma característica permanente, que você vai ficar sendo dono dos recursos e da propriedade privada, e você tem que passar ela para os seus herdeiros, passando para os seus herdeiros, né, para frente, se utiliza os recursos moderadamente, para você não acabar justamente com os recursos. Então, a prudência ela está muito mais ligada aos que poupam, porque sabem que vão ter ser donos eternamente daquele recurso, do que o governante transitório. E aí ele até fala que o governante transitório é perverso e mau, né? Por isso que ele chega ao topo do poder, né? Bom, e aí o terceiro mito eu separei para ler para vocês. O terceiro mito é a crença de que não existem alternativas para as democracias assistencialistas ocidentais. Novamente, a teoria mostra o contrário. O moderno Estado assistencialista não é um sistema econômico estável. Ele está destinado a entrar em colapso sob o peso do seu próprio parasitismo, muito parecidamente como o socialismo russo implodiu 2 décadas atrás. E aí ele defende a propriedade privada como alternativa. Vocês sabem que os seres humanos eles não são iguais, e é impossível um igualitarismo pleno, é uma utopia esse igualitarismo pleno. As pessoas não são iguais, algumas pessoas possuem talentos para uma área, outras pessoas possuem talentos para outra área, algumas pessoas são preguiçosas, outras são mais esforçadas. Existem vários, e claro, essa questão de meritocracia tem a ver com a posição que o sujeito nasceu na sociedade, as oportunidades que ele recebeu, o capital cultural, como diria o Bourdieu, que ele também recebeu ao longo de sua vida. Tem tudo isso que pesa e conta realmente. Mas você transferir no assistencialismo de uma parte reduzida da população que produz, que paga imposto, que gera riqueza, em detrimento de uma maioria que não gera riqueza e ele diz parasitar, né? É um problema que faz com que esse sistema assistencialista não respeite a propriedade privada, de fato, e que isso é uma coisa que tende a chegar ao seu declínio, ao seu fim. Portanto, essa ideia de fim da história, da social-democracia como vencedora, e não tem nada de alternativa frente a essa social-democracia, é uma ideia que não necessariamente é um axioma, é algo indubitável. Pode ser que isso
se altere e que a gente tenha uma ordem que volte no passado. Que vai ter essa descentralização e balcanização das sociedades igual pré-societais, eu acho muito difícil, ou pré-revolução industrial, né? Eu acho muito difícil. A sociedade muda, as pessoas mudam e você não tem como você fazer uma volta atrás. Me lembro daquela fábula de um rei, de um dos reinos da Itália, que passou uma vida inteira tentando fazer com que voltasse a uma situação anterior à Revolução Francesa. A mentalidade das pessoas já tinha mudado, a burguesia saiu vencedora, é impossível uma volta atrás. Os saudosistas ficam sendo saudosistas a uma volta atrás, é impossível. Mas que pode ter uma descentralização e que a sociedade de leis privadas pode ser um indício do futuro, frente a um enfraquecimento do Estado, pode ser que seja. E nós estamos vendo isso cada vez mais no mundo, né? E os Estados eles acabam reagindo de forma autoritária, né? Monopolizando apenas um modo de democracia, uma noção de democracia. Eles monopolizam a noção de democracia, as instituições, o judiciário, os juízes. É como se a democracia fosse apenas a democracia que vem da centralidade. E a gente sabe, e eu gosto de defender muito, o voto distrital, o municipalismo. O município e o distrito ele tem que ser superior a Brasília, por exemplo. Por que a gente tem que estar atrelado a Brasília, uma centralidade, sendo que o federalismo, que deveria funcionar como um federalismo de fato, deveria respeitar as autonomias, a descentralização do poder. E é basicamente isso que o Hans Hermann Hoppe fala no livro, né? Ele vai falando de várias outras coisas. Ele acha que a democracia é um deus porque hoje ela é tida como o melhor modelo, né? Como o próprio Churchill falou, né? É o menos pior, né? Pode não ser perfeita, mas é o menos pior de todos os modelos. É claro, numa época de nazismo e de comunismo, é claro que a democracia representativa era muito superior. Mas não necessariamente é uma utopia, uma sociedade livre de instituições estatais, de acordo com Hans Hermann Hoppe, que a sociedade de leis privadas pode substituir isso. E não necessariamente, para você ter uma democracia mais ideal, tem que ser a democracia republicana representativa. Você pode ter outros modelos também, né? Então, hoje não se pode pensar em nenhum país que não seja democrático. Até os países mais ditatoriais utilizam o nome democracia, né? A República Democrática da Coreia do Norte, a Alemanha Oriental era a República Democrática Alemã, né? Então, é como se fosse um pecado você ser contra o termo democracia, ir contra a democracia, né? Que não necessariamente é o democratos, demo, povo, kratos, cracia, poder, né? Poder do povo, que vem do grego antigo. Não necessariamente as democracias hoje respeitam verdadeiramente a vontade popular, né? E a vontade popular, com certeza, ela é mais tendente ao conservadorismo, a todas as pautas que, quando elas começam a ascender, o sistema e o establishment faz de tudo para ir contra, né? Eu tenho um vídeo falando também aqui sobre a rebelião das elites, do Christopher Lasch, grande livro também, vou deixar na descrição desse vídeo aqui, porque ele fala que essas pautas pró-aborto, feministas, LGBT e tudo mais, é de uma elite, porque a verdadeira vontade popular, mesmo isso no grande parte do mundo, até mesmo foi antes da Revolução Russa, teve quase que uma guinada para o conservadorismo, ou no que o próprio Marx falou no 18 Brumário de Luiz Bonaparte, a contra-revolução, né? Sempre que você tem uma revolução, o povo é mais conservador e acaba gerando muitas vezes uma contra-revolução. Então ele vai falando tudo isso, que sempre que existe essa espécie de contra-revolução popular, o sistema age com as ideias progressistas, né? Minando justamente tudo isso. Então, nesse livro do Hans Hermann Hoppe, Democracia, o Deus que Falhou, como ela não respeita verdadeiramente a propriedade privada e a defesa da sociedade de leis privadas é o que ele defende, ela falhou. A democracia, a ideia de liberdade democrática e tudo mais, ela falhou por conta do estatismo, por conta desse assistencialismo e tudo mais, que eu comentei e já expus aqui nesse breve comentário sobre o livro, né? Tá certo, gente? Então é isso aí. Eu peço encarecidamente, curta, se inscreva, compartilhe para aquela amiga ou amigo que gosta também de tema, de literatura universal e tudo mais. E vamos sempre, então, promover a cultura.
Valeu, gente. Grande abraço.